Pessoal, e aí, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Ronison, professor de História, e hoje eu estou aqui para mais uma videoaula. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a nova fase da República Brasileira, que teve início em 1930, com a chamada Revolução que colocou fim à política do café com leite. Hoje nós vamos estudar sobre os 15 anos que Getúlio Vargas permaneceu no poder, que foram denominadas de República Nova ou Era Vargas. Bom, pessoal, antes de mais nada, precisamos realizar uma contextualização, ou seja, entender qual o processo de transição entre a República Velha e a Revolução de 1930. Em 1930, ocorreriam eleições para presidente do Brasil. De acordo com a política dos governadores, Washington Luiz, representante político de São Paulo, teria de indicar um mineiro como seu sucessor. No entanto, a crise de 1929 afetou de forma direta os paulistas. Estes ficaram temporariamente sem mercado consumidor para o café e sem a possibilidade de fazer empréstimos no exterior para a manutenção da política de valorização do produto. Temendo que um mineiro não priorizasse a questão do café, Washington Luiz quebrou o pacto entre os dois estados e indicou como candidato Júlio Prestes, também do Partido Republicano Paulista. Revoltados com a quebra de acordo, os mineiros romperam com os paulistas e, aliados com políticos do Rio Grande do Sul, da Paraíba e opositores paulistas, formaram o chamado Partido da Aliança Liberal. Não, você tá inventando. Da onde que tu tirou isso? Não, então a gente pega as imagens e vê. Então pega a imagem. Então, tu pega a imagem e vê, então. pego. Porque eu tô cansado dessas invenções de história aqui. Não, você tá inventando uma história. Você tá inventando uma história. Esse novo partido propunha uma renovação na política nacional e defendia a instituição do voto secreto e do voto feminino, a regularização da legislação trabalhista e a anistia política, ponto que interessava especialmente aos tenentistas. Para concorrer com Júlio Prestes, a oposição lançou o gaúcho Getúlio Vargas como candidato à presidência e o paraibano João Pessoa como seu vice. Nas eleições, Júlio Prestes foi o vencedor. Esse fato desagradou a opinião pública e levou os integrantes da Aliança Liberal a acusar fraude eleitoral. A situação ficou ainda mais tensa quando, em julho de 1930, João Pessoa, governador da Paraíba e também candidato a vice-presidente pela Aliança Liberal, foi assassinado. No dia 3 de outubro, iniciaram-se levantes militares comandados pelos tenentes nos estados do Rio Grande do Sul, da Paraíba e de Minas Gerais. O Rio de Janeiro vai aderir logo em seguida ao movimento e Washington Luiz, presidente ainda no poder, porém enfraquecido, vai ser deposto e um novo governo, chamado de governo provisório, vai ser formado. Esse novo governo provisório ele vai durar entre os anos de 1930 e 1934. Getúlio Vargas, considerado o chefe civil no momento, vai assumir o controle do governo. Entre as suas promessas estavam a reorganização da economia, fragilizada pela crise do café, a convocação de uma Assembleia Constituinte e também a realização de eleições para a escolha de um novo presidente da República. Vargas assinava com uma permanência muito breve no poder, apenas com o objetivo de organizar um novo governo, mas o que nós vamos ver é um governo que vai durar 15 anos, dividido em 3 fases. O primeiro período, como nós já falamos, é o governo provisório. A few moments later. Bom, pessoal, durante esse período, Vargas vai ter diversos desafios para lidar. Dentre eles, nós podemos citar as questões políticas, envolvendo os vários grupos e os vários objetivos que esses grupos tinham nessa política nacional. Além disso, Vargas também vai criar, durante esse período, 2 ministérios importantes, o Ministério da Educação e Saúde e o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Este órgão tinha como missão regulamentar a legislação trabalhista no país e, ao mesmo tempo, manter os trabalhadores sob o controle do Estado, evitando que seus protestos contribuíssem para desestabilizar o governo. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Além dos problemas políticos, nós temos também os problemas econômicos. Dentre esses problemas econômicos, nós vamos ter a questão do café, que era o principal produto de exportação. Se antes esse produto estava sofrendo sucessivas quedas no mercado internacional, a partir de então, esse produto passou a quase não valer nada. E para piorar ainda mais a situação, 73% das safras nacionais eram compradas pelos Estados Unidos, que viviam uma terrível recessão.
A fim de solucionar a crise cafeeira, Vargas vai decretar a criação, em 1931, do chamado Conselho Nacional do Café. Esse conselho determinou a compra do produto excedente e a queima de milhares de sacas com o objetivo de diminuir a quantidade de café e assim elevar o preço da saca. Getúlio Vargas ainda estimulou a chamada policultura e a industrialização, com o objetivo de tirar um pouco o foco desse produto que era o café, que estava em crise no Brasil. Além disso, Vargas vai realizar também algumas mudanças de cunho trabalhista. Dentre essas mudanças, nós vamos ter, por exemplo, a proibição das diferenças salariais para o mesmo trabalho, 2/3 dos empregados deveriam ser brasileiros, nós deveríamos ter a elaboração de sindicatos, a regulamentação do trabalho da mulher e também da criança, crianças maiores que 14 anos, obviamente, a proteção às grávidas, jornadas de 8 horas diária, descanso salarial remunerado, salário mínimo, férias, indenização ao trabalhador na demissão sem justa causa, eram alguns dos elementos que essa nova legislação trabalhista ela vai propor. Eu não ouvi o que eu ouvi? 2 anos após assumir provisoriamente o governo, Vargas ainda não havia dado sinais de que pretendia deixar o cargo. Grupos começaram a questionar a legitimidade do seu mandato, que segundo eles era inconstitucional, já que não havia sido eleito para tal cargo. Já avisei que vai dar merda isso. Por isso, nós vamos ter alguns levantes contra o governo de Vargas. Dentre eles, nós vamos ter a chamada Revolução Constitucionalista de 1932. O principal foco da oposição getulista estava justamente em São Paulo. O fato de Vargas ter nomeado interventor militar e pernambucano para São Paulo, estado cafeeiro, aumentou ainda mais o descontentamento dos paulistas. Bom, pessoal, com o intuito de eliminar as oposições ao seu governo, Vargas vai destituir os governos estaduais e nomear tenentes interventores que o apoiaram na Revolução de 1930. Um desses casos foi justamente em São Paulo, por isso o grande descontentamento dos paulistas em relação a Vargas. Outro elemento importante era que o Partido Democrático, chamado PD, e também o Partido Republicano Paulista, eles exigiam um interventor civil e paulista para o seu estado. Reivindicavam ainda a elaboração de uma nova Constituição para o país, pois a Carta de 1891 ela havia sido suspensa por Vargas em 1931. Buscando atender às reivindicações dos paulistas e evitar confrontos, Vargas vai nomear como interventor político paulista Pedro Toledo. Porém, as manifestações contrárias vão continuar e em 9 de julho de 1932 transformaram-se em uma luta armada contra o governo. Dentre as consequências dessa Revolução Constitucionalista, vamos perceber o fracasso militar dos paulistas e uma vitória moral de Vargas, que vai convocar novas eleições e também estabelecer uma nova Constituição. Porém, é importante destacar que Vargas vai sair fortalecido dessa revolução, pois ele vai seguir como líder. Em 1933, ele vai realizar eleições para a formação da Assembleia Constituinte e convocar eleições indiretas para a presidência, nas quais ele mesmo foi eleito, dando início ao chamado Governo Constitucional. Em 16 de julho de 1934, Vargas finalmente vai promulgar uma nova Constituição. Nossa! Bom, pessoal, essa nova Constituição ela vai ser inspirada na Constituição Alemã de Weimar, vai ter como princípio o federalismo, o presidencialismo, ela vai ter como base a ideia liberal e centralizadora, a independência dos 3 poderes, porém com os 3 poderes dando ênfase para o executivo, eleições diretas universais com o voto secreto para alfabetizados com idade igual ou superior a 18 anos, o voto feminino e vai extinguir-se também a vice-presidência, ok? É um destaque importante a questão do voto feminino, porque foi uma das maiores inovações do Código Eleitoral de 1932. Porém, o voto feminino não era uma novidade. No Rio Grande do Norte, as mulheres já obtiveram esse direito antes, em 1927. Apesar das dificuldades impostas pela sociedade, algumas mulheres assumiram cargos públicos. Nós podemos citar, por exemplo, Alzira Soriano, Carlota Pereira de Queiroz e ainda a deputada negra Antonieta de Barros.
Ainda que as mulheres tenham obtido o direito ao voto, é preciso lembrar que esse era vetado aos analfabetos, e na década de 1930, o número de mulheres alfabetizadas ou que tinham acesso à escolarização era muito baixo. A participação feminina nas urnas ganhou maior expressividade a partir de 1970. 3 hours later. Bom, pessoal, o governo constitucional ele vai durar dos anos de 1934 até 1937. Durante esse período, Vargas ele vai ser eleito de maneira indireta. Ainda vamos ter uma crise econômica fruto de 1929, onde vai aumentar o desemprego no Brasil, nós vamos ter diminuição de salários, aumentando ainda a miséria, a fome e os conflitos sociais. No âmbito internacional, nós vamos ter lutas políticas como, por exemplo, a do fascismo e nazismo, e a do comunismo. O clima político de polarização ideológica vai surgir também no Brasil, com a formação de grupos políticos extremos, como é o caso, por exemplo, da Ação Integralista Brasileira, a chamada AIB. Vai ser um movimento de extrema-direita que desejava um Estado corporativo e ditatorial, onde eles pregavam o nacionalismo exagerado, com os lemas Deus, Pátria e Família. Tá? Eles eram anticomunistas, participavam do movimento altas camadas sociais, alto clero, cúpula militar e parte das camadas médias descontentes com as chamadas oligarquias, ou seja, aquelas oligarquias da República do Café com Leite. O seu grande líder era um cara chamado Plínio Salgado. Além do grupo da AIB, nós vamos ter também a chamada ANL, Aliança Nacional Libertadora. Vai ser um movimento de esquerda, era denominado de Terceira Internacional, e eles apoiavam o chamado comunismo soviético, Partido Comunista Brasileiro, também com objetivo democrático de governo popular. Eles eram anti-imperialistas, desejavam, por exemplo, a nacionalização de empresas estrangeiras, a proteção a pequenos e médios proprietários, eles eram antifascistas, e também nós vamos ter uma adesão basicamente de 400 mil filiados. O seu grande líder era um cara chamado Luiz Carlos Prestes. Para Vargas, a organização dos grupos de esquerda representava uma ameaça ao seu governo capitalista liberal. Buscando acabar com a oposição, declarou a ilegalidade da ANL, proibindo seu funcionamento. Membros radicais do partido iniciaram uma rebelião armada contra o governo de Vargas, que ficou conhecida como Intentona Comunista. Em poucas horas, ela foi reprimida pelo governo e seus representantes foram presos. A Intentona Comunista, no entanto, acabou beneficiando Getúlio Vargas, pois deu a ele pretexto para decretar estado de sítio no país, sob a alegação de impedir uma revolução socialista como a que ocorreu na Rússia. Para quem não sabe, o estado de sítio é uma situação de exceção, em que o chefe de Estado suspende os poderes legislativo e judiciário, de forma que o poder executivo concentre todos os poderes e o governo do país diante de uma ameaça. É a história do mexilhão feio. Era uma vez um mexilhão feio. Ele era tão feio que todo mundo morreu. Acabou. Em 1937, deveriam ser realizadas eleições para a presidência. Concorreriam ao cargo Armando de Sales Oliveira, apoiado pela elite paulista, e José Américo de Almeida, apoiado por Vargas. Getúlio Vargas, que fingia apoiar a realização de eleições, não pretendia deixar o posto. Então veio a público e anunciou a descoberta de um plano que desejava implantar no país o socialismo, aos moldes do que foi feito na Rússia, o denominado Plano Corren. Segundo Vargas e seus apoiadores, era uma ameaça à segurança nacional que possibilitou o cancelamento das eleições e o fechamento do Congresso Nacional. Ah não, sério? Aparentemente, o plano era uma fantasia, a ser publicada em um boletim da AIB, mostrando como seria uma insurreição comunista e como reagiriam os integralistas diante dela. A insurreição provocaria massacres, saques e depredações, desrespeito aos lares, incêndios de igrejas, entre outras coisas. O fato é de que, obra de ficção, o documento foi transformado em realidade, passando das mãos dos integralistas à cúpula do exército. Ou seja, o Plano Corren foi nada mais nada menos que um golpe de Estado de Getúlio Vargas para que ele permanecesse no poder e não entregasse de fato o poder a outra pessoa. Então é importante lembrar que nós vamos ter o chamado continuismo de Vargas como a chamada salvação nacional.
Após esse período, nós vamos ter o chamado Estado Novo, que vai durar entre os anos de 1937 e 1945. O Estado Novo ele vai começar oficialmente no dia 10 de novembro de 1937. Se até então Vargas ele mostrava alguns sinais de sua predileção pelas ideias autoritárias e anticomunistas, elas foram adotadas de maneira inconfundível no chamado Estado Novo. Essa nova fase do governo varguista assumiu clara inspiração dos governos fascista e nazista europeu, suspendendo os partidos políticos e sufocando os opositores. Durante esse período, a Constituição de 1934 não combinava com esse novo governo, implantado por Vargas. Foi então necessário elaborar uma nova Carta Constitucional que concentrasse mais poder na figura do presidente. A Constituição de 1937, inclusive, ela foi outorgada, ou seja, elaborada sem representantes da população. Ficou conhecida como Constituição Polaca, pela semelhança com a Constituição Polonesa. É mesmo? Essa nova Constituição previa punições como a pena de morte para quem cometesse crimes contra o Estado e a ordem pública, ou seja, quem se manifestasse contrário às medidas do governo, e também centralizava o poder político na figura de Vargas, diminuindo inclusive os poderes dos governos estaduais. Um novo texto constitucional criou o regime de sindicato único, segundo o qual poderia existir apenas um sindicato de classe por região, e este deveria ser reconhecido pelo governo. Agentes do governo intervinham na direção desses sindicatos a fim de evitar greves que foram proibidas constitucionalmente. Assim, os sindicatos deixavam de ser organizações a favor dos trabalhadores para tornarem-se ferramentas do governo no controle das categorias profissionais. Ou seja, os trabalhadores antes achavam que isso era uma bondade de Vargas, a criação de sindicatos. Nós vamos ter uma eliminação da independência sindical. Para garantir o cumprimento dessas novas regras, Vargas vai criar o chamado DIP. Este era responsável pela fiscalização das atividades da imprensa, falada e também escrita, com o objetivo de censurar críticas ao seu governo. Uma outra função era também fazer propaganda do seu governo, a fim de criar uma imagem positiva de si perante a população. Um dos aspectos culturais mais importantes da década de 1930 foi a disseminação dos aparelhos de rádio. Tratava-se de uma forma cada vez mais popular de as pessoas buscarem informação e entretenimento, tanto que nas décadas seguintes, 1940 e 1950, foram a chamada época do ouro desse meio de comunicação, consagrando nomes de diferentes artistas e também de cantores no cenário nacional. Durante o Estado Novo, nós vamos ter uma nova administração, entre elas a chamada DASP e o DISP. A DASP, Departamento Administrativo do Serviço Público, e o DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, como foi citado ainda há pouco. Inclusive, durante esse período, nós vamos ter a criação de alguns elementos importantes da imprensa, como é o caso, por exemplo, da Hora do Brasil, programa de rádio que era transmitido diariamente com o intuito de relatar as ações do presidente em prol da nação. O programa foi apelidado como a Hora do Fala Sozinho, ou a Hora do Silêncio pelos opositores de Getúlio Vargas. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro, fundada em 1937, atuou como importante meio de divulgação da política varguista. Sua programação era variada, apresentava radionovelas, programas de auditório, programas esportivos e noticiários, como o famoso Repórter Esso. Além do rádio como meio de propaganda do governo, Getúlio Vargas também vai procurar incentivar nas novas gerações o nacionalismo. Para a formação dos brasileiros foi publicada e distribuída durante o Estado Novo uma cartilha para a alfabetização nas escolas brasileiras. Tanto a publicação da cartilha quanto a comemoração de datas cívicas, como o Dia do Trabalho, os desfiles, além da produção de filmes e documentários, tinham um objetivo muito claro. Este era o desenvolvimento do espírito do brasileiro trabalhador, ordeiro, saudável e cumpridor de seus deveres perante a pátria e a família. Será que tem alguma semelhança com os dias atuais? Durante o Estado Novo, inclusive, o conceito de cidadão ele vai mudar. Cidadão passou a ser sinônimo de trabalhador, indivíduo útil à nação. O trabalho era o que dignificava o brasileiro e tornava-o merecedor dos direitos civis e também político. Essa nova política de valorização do trabalho foi chamada de trabalhismo varguista. Ela atuou em duas direções, na concessão de benefícios aos trabalhadores, como por exemplo a chamada CLT,
consolidação das leis trabalhistas em 1943 e a criação do Ministério do Trabalho e na propaganda que valorizava o trabalho e também o trabalhador. Tanto é que Vargas vai tornar como prioridade o desenvolvimento econômico e vai adotar uma postura intervencionista, realizando investimentos diretos como a criação de uma série de empresas para fortalecer a indústria dos bens de produção. Foram construídas assim, por exemplo, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Fábrica Nacional de Motores, a Companhia Nacional de Álcalis e também a Companhia Vale do Rio Doce. Essas medidas tinham como finalidade incentivar a industrialização, o que acabou repercutindo em um aumento do número de operários no país. Além da situação interna, Vargas também teve que lidar, por exemplo, com a questão da Segunda Guerra Mundial, visto que ele tinha uma postura voltada no início da guerra para a neutralidade, porém, era muito claro que havia uma proximidade de Vargas com o pensamento do grupo do Eixo, ou seja, o Eixo era justamente o grupo que tinha como base o nazismo e o fascismo. No início, Vargas vai acabar auxiliando na Segunda Guerra com matéria-prima, alimento e vestuário, mas por conta da pressão norte-americana que auxiliava na economia brasileira, Vargas vai ter que iniciar no conflito mundial. Com isso, no dia 16 de julho de 1944, vai desembarcar na Itália a chamada Força Expedicionária Brasileira, a chamada FEB, comandadas pelo general de divisão João Batista Mascarenhas de Moraes. Também nós vamos ter a chamada Força Aérea Brasileira, que era comandada pelo tenente-coronel Nero Moura. A Marinha Brasileira foi encarregada de patrulhar e proteger comboios aliados no Atlântico Norte. A FEB teve uma série de vitórias, consagrando o espírito patriótico, criativo e destemido do soldado brasileiro. Bom, o envio de soldados brasileiros para combater na guerra ao lado dos países considerados democráticos deu início a um questionamento interno sobre o governo de Vargas. Como Getúlio Vargas poderia enviar soldados para combater pela democracia enquanto ele mesmo exercia um governo autoritário no país? Inúmeras campanhas contra o seu governo e a favor da redemocratização começaram a ocorrer. Temendo ser destituído do poder, Vargas deu início ao processo de redemocratização do Brasil. Entre as suas medidas, podemos citar a formação de partidos políticos, a convocação de eleições presidenciais para 2 de dezembro de 1944 e a libertação de vários prisioneiros políticos, entre eles o próprio Luiz Carlos Prestes, e a desapropriação de empresas estrangeiras. Tais medidas ajudaram a criar o chamado querenismo, um movimento popular que pedia a permanência de Vargas no poder até as eleições. Outra parcela da população ligada comercialmente aos Estados Unidos viu nessa atitude uma ameaça aos seus interesses. Esse grupo, apoiado por integrantes do Exército Brasileiro, exigiu a renúncia de Getúlio Vargas ao poder. E Vargas vai de fato renunciar e as eleições presidenciais vão ser realizadas. Eurico Gaspar Dutra, candidato pela coligação entre os partidos PSD e PTB, foi escolhido o novo presidente do Brasil, dando fim ao chamado Estado Novo. Ainda é importante citar, pessoal, que durante a Era Vargas, nós vamos ter a questão indigenista, que é basicamente a inserção das populações indígena e sertaneja na sociedade e na cultura brasileira. Foi criado o Conselho Nacional de Proteção aos Índios, dirigido pelo Marechal Cândido Rondon. Durante esse período, as comemorações do Dia do Índio, instituído em 1964, foram intensificadas. Museus e centros culturais sobre as populações indígenas foram criadas em diversas partes do país. É importante salientar que, por um lado, a política varguista valorizou os indígenas e os enalteceu. Contudo, também vai obrigar a aderir ao projeto de integração sem levar em conta os desejos e a cultura desse povo. Bom, pessoal, esse foi o assunto sobre a Era Vargas. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, manda aí o seu comentário, beleza? Não esquece de deixar o seu like e também de se inscrever no canal. Então, galera, até a próxima. Fui!